Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza, irmãos, de que todos já estão cientes do nosso propósito de examinar verso a verso o livro de Efésios nas noites de domingo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse livro, porque hoje nós vamos concluir o capítulo 2 com a terceira parte do estudo da divisão para a unidade. Até aqui nós vimos como Paulo primeiro declarou a união que Cristo conquistou e em seguida explicou como essa união foi tornada possível pela obra de Cristo na cruz. E agora nós chegamos à última parte, a consequência dessa união, aquilo que ela produz em nós e entre nós. Vamos então ler juntos Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio a partir da Almeida Revista e Atualizada. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho, as maravilhas de Cristo. Permita-nos, Senhor, entrar cada vez mais adentro na câmara dos tesouros celestiais, a fim de que saiamos ou permaneçamos ali, mais parecidos contigo em nome de Jesus. Amém. A verdade principal dessa passagem, irmãos, o que Paulo desejava que os efésios entendessem, crescem e vivessem, é que nossa nova identidade em Cristo se manifesta em uma vida de união social, íntima, espiritual, como corpo visível da graça de Deus. Essa é, em resumo, a consequência da união com Cristo, que transformou judeus e gentios crentes em uma nova humanidade. O apóstolo desenvolve essa realidade concreta, nos mostrando 3 dimensões dessa união aqui. Nós somos unidos como reino de Deus, somos unidos como família de Deus e unidos como templo de Deus. Vamos então, em primeiro lugar, ver que nós somos unidos como reino de Deus, conforme nós lemos novamente no versículo 19, parte A. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Aqui, irmãos, Paulo declara a primeira consequência da união em termos negativos, que os gentios eles não são mais estrangeiros e peregrinos. Essas duas palavras aqui, elas se referem a alguém que vem de fora, a um país estrangeiro, que não pertence ao grupo ou à cidade. E que, embora essa pessoa tenha algum tipo de permissão para estar no país, ela não tem direitos e privilégios de um cidadão. A diferença entre essas duas palavras é que a primeira, estrangeiros, ela indica um estrangeiro temporário, como um turista, e a segunda, peregrinos, se refere a um estrangeiro residente. Embora haja aqui uma ligeira distinção entre essas duas palavras, Paulo as combina para comunicar uma mesma ideia. Qual é essa ideia? Que os gentios estavam excluídos, marginalizados do povo da aliança, sem cidadania e privilégios espirituais do povo de Deus, como ele já havia mencionado no versículo 12, por onde nós já passamos. Se primeiro Paulo declarou aquilo que os gentios não são, agora ele vai declarar em um forte contraste o que eles são, o aspecto positivo da identidade deles, conforme a gente lê na continuidade do versículo 19. Ele diz:
e aqui o mais estabelece o contraste, mas concidadãos dos santos. A consequência dessa união que Cristo conquistou é que agora os gentios são cidadãos, o oposto de estrangeiros e forasteiros, a condição anterior deles. E essa imagem nacional enfatiza a inclusão dos gentios no reino de Deus, vivendo como uma nação santa, como declara a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Contudo, irmãos, os gentios, eles não apenas ganharam uma cidadania paralela, eles não são apenas cidadãos, mas concidadãos dos santos. Literalmente, cidadãos junto com os santos. Agora, os gentios eles foram incorporados à mesma cidadania dos santos. Isto é, eles pertencem à mesma comunidade espiritual daqueles que foram redimidos por Deus, participando em pé de igualdade com os judeus da mesma dignidade, direitos e privilégios no reino dos céus. Como disse John Stott, já não vivemos com passaporte, mas sim, realmente, temos as nossas certidões de nascimento. Portanto, não há dois povos, mas um só povo sob o governo de Cristo. Não há duas cidadanias, mas uma única cidadania santa, assim como há um só reino e uma só pátria celestial. E uma vez que nós estamos unidos como reino de Deus, meus irmãos, como um só povo, nossa cidadania celestial tem implicações práticas para a nossa vida como igreja. Nós compartilhamos em comum tudo o que define a vida de um cidadão. Compartilhamos os recursos do reino, a proteção de Deus, uma língua e uma cultura espiritual comum, direitos e privilégios que vêm da nossa entrada no reino, e não importa quem chegou antes e quem chegou depois. Tudo está disponível igualmente para todas as pessoas, para todos os crentes. E cada um tem responsabilidades compartilhadas no cuidado e crescimento do reino. Em Cristo, irmãos, não há estrangeiro entre nós, destituídos de privilégios, nem há alguém isento de responsabilidades. Há, porém, desequilíbrios a serem evitados aqui. Alguns veem a sua união com os outros crentes, como povo do reino, apenas em termos de privilégios. Querem a comunhão, o compatriotismo, a sociabilidade, o acolhimento, a edificação, o consolo, o auxílio para levar as cargas, a instrução doutrinária, o aconselhamento ético. Mas essas pessoas esquecem que a cidadania do reino de Deus também implica em responsabilidades. No outro extremo, há aquelas pessoas que vivem a sua união como cidadãos do reino, como se tudo o que houvesse fossem obrigações e deveres. Vivem sempre sobrecarregadas, sentindo-se obrigadas a servir sempre, a realizar novos projetos, a organizar reuniões intermináveis, planejar, discutir, deliberar constantemente. E assim elas passam a viver em ansiedade, cobrando-se e cobrando os outros constantemente, como se a vida da igreja fosse uma empresa e cada um tivesse que apresentar números e resultados. Nessa cultura corporativa, irmãos, a vida em comunidade deixa de ser um dom e ela se torna um peso, uma rotina mecânica e melancólica onde o foco está em realizar tarefas e eventos, mais nisso do que na preservação da unidade e no discipulado, como expressão visível da graça de Deus entre nós. Mas no reino de Deus não funciona assim. Viver unido como reino de Deus significa equilíbrio. Significa compartilhar recursos e relacionamentos espirituais. E quais são esses recursos e relacionamentos espirituais? O acesso direto a Deus, a habitação do Espírito, a palavra de Deus como a lei, a constituição do reino, a proteção divina, participar dos dons e ministérios espirituais, participar da comunhão e do companheirismo dos santos, da promessa e da herança eterna que nos aguarda, e da proteção divina, que eu já mencionei inclusive, e da paz e alegria no Espírito Santo. E ao mesmo tempo, assumindo como expressão de pertencimento, de amor e de gratidão, responsabilidades proporcionais, ou seja, cuidando uns dos outros, preservando a unidade da igreja,
vivendo e protegendo os valores do reino, servindo conforme dons e capacidades para a edificação do corpo de Cristo e sustentando a evangelização e missões em oração, ofertas financeiras e envio de missionários e obreiros para o mundo todo. Assim, meus irmãos, a nossa união como reino de Deus nos chama a uma vida comunitária de reciprocidade, uma vida de mutualidade, onde benefícios e deveres caminham juntos, lado a lado, fortalecendo a nossa identidade como povo santo, vivendo com uma perspectiva eterna, olhando sempre para o alto, a fim de que a nossa cidadania celestial seja vista aqui na terra, enquanto nós estamos aqui. Se a primeira dimensão da consequência da união conquistada por Cristo foi que nós somos unidos como reino de Deus, a segunda, então, é que nós somos unidos como família de Deus, conforme nós lemos na última parte do versículo 19, você acompanha aí na sua Bíblia. Paulo diz, e sois da família de Deus. Aqui, meus irmãos, Paulo aprofunda a metáfora. Ele passa da imagem de uma nação, o aspecto cívico e social, para uma família, para o aspecto relacional e íntimo aqui. Alguém pode tornar-se cidadão de um país, irmãos, e vocês sabem disso com certeza, sem jamais ser considerado parte de uma família. Sempre visto, talvez, como um estrangeiro naturalizado, mas nunca como parte daquele povo. Em Cristo, porém, Deus concedeu aos gentios muito mais do que cidadania. Ele os acolhe como filhos da família divina. E isso daqui, irmãos, marca uma mudança radical em relação à situação deplorável que os gentios se encontravam descrita nos versículos anteriores, onde eles eram classificados como cães incircuncisos, não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo e eram estrangeiros e forasteiros. Mas agora eles são considerados membros da família divina. Ao falar que em Cristo os gentios crentes tornaram-se concidadãos dos santos e membros da família de Deus, o apóstolo não apenas destaca pertencimento e intimidade nessa nova comunhão, mas também ele redefine quem faz parte dessa família aqui. Surge então uma questão inevitável. Os gentios agora em Cristo tornaram-se concidadãos de quem? Ou seja, quem são os santos de quem eles se tornaram concidadãos? Qual é a natureza e a extensão do corpo ao qual eles foram incorporados? A quem os gentios crentes pertencem como membros da família de Deus? Com quem esses gentios partilham essa cidadania e filiação familiar? Essa pergunta é necessária, irmãos, porque ao longo da história, muitos têm compreendido de maneira equivocada qual é a natureza desse povo de Deus. Existem dois extremos que ameaçam nos desviar da verdade a respeito desse assunto. Um extremo aparece no que é chamado de dispensacionalismo clássico, um sistema teológico surgido no século XIX e amplamente popularizado por meio da Bíblia de referência Scofield. Essa corrente ensina que Deus possui dois povos distintos e paralelos na história da redenção: Israel e igreja. Segundo essa visão, Israel tem um programa terreno como foco, terreno com foco no reino messiânico, enquanto a igreja seria o povo celestial nessa presente era. Esses dois planos, portanto, não se fundem, e a separação entre Israel e igreja, segundo essa visão, se manteria de forma rígida, inclusive na eternidade. Viveriam como dois povos separados. Isso significa que, conforme o dispensacionalismo, quando os gentios creram em Cristo, eles foram incorporados, inseridos em uma comunidade espiritual separada e independente, sem qualquer continuidade com a antiga história da redenção. Em outras palavras, a igreja não existia antes, mas ela foi formada dentro de um novo plano de Deus, distinto e paralelo a tudo a que Deus já havia feito com Israel. A igreja seria um parêntese na história da redenção. O outro extremo histórico é conhecido como supersessionismo, ou teologia da substituição. Diferentemente do dispensacionalismo, essa perspectiva sustenta que Deus abandonou completamente Israel e substituiu seu povo anterior por um novo povo, a igreja, como se a obra de Cristo tivesse apagado tudo o que veio antes e inaugurado um novo plano.
Mas Paulo, irmãos, não diz nem uma coisa nem outra aqui em Efésios 2. Em Efésios 2, o apóstolo nos mostra que em Cristo, Deus não cria um novo povo em substituição ao antigo, nem mantém dois povos e planos de salvação absolutamente distintos, sem qualquer relação. Mas o que nós vemos aqui em Efésios 2 é que nós temos dois povos formando um só corpo, uma única família espiritual composta por todos os remidos de todas as épocas, tanto judeus quanto gentios. E essa família de Deus aqui, ela é mais ampla do que o Israel étnico, porque antes mesmo de Abraão, já havia santos que pela fé faziam parte da família de Deus. E aí, quando mais tarde Israel foi formado como nação, os judeus que verdadeiramente criam em Deus foram incorporados a essa mesma família dos santos, seguindo a fé do seu pai Abraão. E agora em Cristo, essa comunhão aqui, o que Paulo está dizendo, ela se amplia e ela se consuma. Não apenas judeus crentes, mas também gentios redimidos pela cruz formam uma nova família espiritual, junto com os santos de todas as gerações, de todas as épocas. Assim, irmãos, nos afastando então desses extremos da separação dispensacionalista e da substituição supersessionista, nós podemos afirmar que compreender quem são os santos, de quem somos cidadãos e de que família nós fazemos parte, exige entender, exige compreender que Deus sempre teve um só povo, sempre unido pela fé na obra de Cristo. Os do passado olhavam para o Cristo que ainda viria. Os do presente olhavam para o Cristo ali presente, o sacrifício que ele ainda iria realizar também. Mas nós olhamos para o Cristo que já veio, mas sempre existiu um só povo. E agora, no presente, esse propósito redentor se manifesta em sua plenitude. Judeus e gentios crentes formam um novo homem em um só corpo, compartilhando igualmente dos privilégios espirituais que Deus concedeu a todos os santos que fazem parte da sua família. Como Paulo afirma em Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 6, isso daqui é um mistério revelado. Todos os crentes de todas as gerações participam da família de Deus, sem distinção de status e hierarquia. Juntos, essas pessoas constituem a expressão visível dessa unidade, que é a igreja, que não é uma simples continuação do Israel étnico, nem um corpo paralelo a Israel, nem uma substituição, mas uma continuação e cumprimento do povo da promessa, da família de Deus, formando uma nova realidade espiritual, agora manifestada sob a nova aliança em Cristo Jesus. Não mais sob o antigo pacto, não mais sob a antiga aliança. Essa é uma terceira raça, por assim dizer, o povo final da promessa. Isso é a igreja. Há, portanto, então, irmãos, uma descontinuidade na forma pactual, na forma da aliança, porque agora vigora uma nova aliança em Cristo Jesus, e há também uma descontinuidade quanto à identidade étnica. Mas há uma plena continuidade quanto à promessa e ao povo redimido, agora purificado e ampliado em Cristo Jesus como cumprimento das promessas feitas no passado. É digno de nota, porém, irmãos, que embora haja plena unidade espiritual entre judeus e gentios em Cristo formando um só corpo, permanece uma distinção funcional entre Israel e a igreja no plano redentivo, no esquema de redenção. Em outras palavras, a unidade espiritual e moral de Israel e a igreja não elimina a distinção histórica e pactual de Israel a ponto de anular as promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento. Fez a Israel como nação. Ainda restam, irmão, promessas específicas, especialmente no âmbito das alianças abraâmicas e davídicas, que aguardam o cumprimento literal no futuro reino milenar de Cristo Jesus. Jonathan Edwards, em seus escritos apocalípticos ou escatológicos, de 1723, ele afirmou corretamente que as promessas feitas aos judeus na Bíblia não deviam ser espiritualizadas. Assim, nós podemos dizer que, em resumo, a distinção entre Israel e a igreja é histórica e de função, apenas, repito, no esquema da redenção, e não de essência, não uma distinção orgânica. Israel, portanto, será restaurado nacionalmente no futuro milênio.
não como o segundo povo de Deus, mas como a nação a qual Deus fez promessas específicas. E esse cumprimento literal envolve um grande avivamento, irmãos, quando Israel será reintegrado ao propósito divino na história do reino, mantendo-se a unidade da família que sempre existiu, a unidade da família divina, mas ao mesmo tempo em que se reconhece a vocação histórica e irrevogável de Israel, como Paulo afirma em Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. E durante esse período aqui, irmãos, o mundo será governado por Cristo a partir de Jerusalém por 1000 anos literais, restaurando o papel de liderança de Israel entre as nações. Israel vai ser o centro espiritual do mundo, um corpo político e que é centro espiritual do mundo também, até que, após o milênio, venha o juízo final, e então judeus e gentios entrem juntos na eternidade, não como dois povos distintos eternamente, mas como um só povo em Cristo Jesus, membros de uma única família divina, participando igualmente dos privilégios espirituais. Ouça-me, hoje a igreja mundial é majoritariamente composta por gentios. A esmagadora maioria da igreja no mundo é composta por gentios, mas isso não deve nos levar ao desprezo e ao orgulho pelos judeus, como Paulo iniciou essa sessão aqui do capítulo 2, lá na frente, lá atrás, como nós já vimos. Assim como nós, gentios, apesar da nossa distância passada, fomos integrados à família divina, os judeus também poderão alcançar, irmãos, em sua desobediência, misericórdia de Deus e se tornar membros da mesma família de Deus, visto que, por causa dos patriarcas, continuam sendo o povo que Deus ama, como Paulo diz em Romanos 11, 28. Eu quero, portanto, que nós enxerguemos a nossa união como família de Deus, não limitada à igreja local, mas de uma forma mais ampla. Nós temos um dever sagrado, irmãos, evangelizar todos os povos, todas as nações, convidando-os a participar das bênçãos e comunhão que provém da grande família divina em Cristo Jesus, mas sem jamais excluir os judeus. Não devemos considerar os judeus como mais especiais ou mais dignos da salvação que os gentios, reduzindo a família apenas aos povos gentílicos. Lembrando que, no passado, irmãos, os próprios judeus cometeram esse erro exclusivista e foram disciplinados por Deus. Pelo contrário, a nossa postura deveria ser orar diariamente pela conversão dos judeus. Nas Escrituras, tão certo quanto a volta de Jesus, é que antes do fim do mundo, a nação de Israel, embora não cada indivíduo em particular, será convertida em larga escala, como eu já disse, e unida à igreja de Deus. Quando e como exatamente, só Deus o sabe. Mas o que nós sabemos com certeza é que o avivamento da nação de Israel é profecia ainda não cumprida e será algo jamais visto na história da igreja. Israel será restaurado como dos mortos, e na sua restauração trará vida dentre os mortos, um avivamento global sem precedentes, como Paulo diz em Romanos 11, 15. Assim, se nós desejamos ardentemente a vinda de Jesus e de seu reino milenar, meus irmãos, como primeira igreja batista do Pará, eu sugiro que nós deveremos incluir esforços para a evangelização dos judeus como parte da nossa estratégia missionária global. Ainda que os missionários saiam e colham apenas raras conversões de alguns remanescentes fiéis entre os judeus, nesse tempo em que Israel é pisoteado pelos gentios, ainda assim o tempo dos gentios há de se completar. A plenitude dos gentios será reunida, impactada pelo testemunho de conversão em massa dos judeus. Os judeus serão um grande instrumento de evangelização de Deus no final dos tempos. E então Cristo virá sobre o Monte Sião com o seu tão esperado reino para governar as nações com vara de ferro, garantindo um tempo de paz jamais experimentado, irmãos. À vista dessa realidade, nós podemos nos unir ao clamor do pastor batista do século XIX, Andrew Fuller. Ele disse: quem não se juntará a mim no modo de falar do apóstolo? Irmãos, o desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é que eles sejam
salvos. Ele está citando Romanos aqui. Tendo visto, então, em primeiro lugar, que somos unidos como reino de Deus, e em segundo lugar, como família de Deus, nós vamos agora avançar para uma terceira e última dimensão dessa unidade. Nós somos unidos como templo de Deus, unidos como reino de Deus, como família de Deus, e agora, em último lugar, somos unidos como templo de Deus. Conforme Paulo nos explica nos versículos 20 a 22, confira na sua Bíblia aí, onde ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja, depois de afirmar aqui que os gentios crentes são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, agora Paulo indica a causa ou o motivo disso. Eles são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, formando assim um templo santo de Deus em que ele habita no Espírito. Essa é uma imagem que remonta ao Antigo Testamento. Essa metáfora aqui destaca 3 aspectos do novo templo santo: o fundamento no versículo 20, o processo de edificação no versículo 21 e a função ou finalidade desse templo no versículo 22. Para entender melhor o que Paulo quer mostrar, vamos examinar então um por um cada um desses elementos aqui. Primeiro, o fundamento do templo santo, verso 20, a gente já leu aqui. Antes de tudo, é preciso a gente responder a uma pergunta que surge naturalmente. Quem edificou os gentios crentes sobre o fundamento dos apóstolos e profetas? A resposta aqui é que Deus é o sujeito que edifica. Mais uma vez, aqui em Efésios, torna-se evidente que a salvação, ela pertence inteiramente ao Senhor. É Ele quem concede as bênçãos espirituais, é Ele quem elege, predestina, redime, perdoa, adota como filhos, revela o mistério da sua vontade, faz convergir todas as coisas em Cristo, sela com o Espírito Santo, concede espírito de sabedoria e de revelação, fortalece com poder a vida espiritual dos crentes, ressuscita os mortos espiritualmente, concede a fé e promove a unidade entre os crentes. Portanto, irmãos, a única explicação, tanto da salvação quanto da unidade produzida pelo Evangelho, é que Deus é absolutamente o único agente capaz de realizar essas coisas. E nesse contexto aqui em que os gentios crentes são feitos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, surge uma outra questão. Como foi que Deus tornou isso daqui possível? Paulo mostra que ele realizou essa união edificando os gentios redimidos sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo Jesus como a pedra angular ou fundamental. Mas o que exatamente significa esse fundamento dos apóstolos e profetas? Em que sentido os apóstolos e profetas são o fundamento sobre o qual os crentes são edificados? Isso significa, irmãos, que as próprias pessoas dos apóstolos e profetas, não apenas os seus ensinamentos sobre Cristo, isso está envolvido, mas as próprias pessoas dos apóstolos e profetas constituem esse fundamento, da mesma forma que Cristo, como pessoa, é a pedra angular e os crentes, como pessoas, são o edifício. Toda a metáfora aqui é profundamente pessoal, a partir da pessoa do próprio Cristo. Deus está edificando um povo vivo, composto de pessoas reais, unidas pelo Espírito. E isso está em perfeita harmonia com o que Paulo ensina em Efésios 4, versos 11 e 12, onde ele declara que Deus, ouça, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas dos apóstolos e profetas, e não meramente o seu ensino, aparecem, portanto, como instrumentos fundacionais no processo de edificação da igreja. Agora nós precisamos enfrentar aqui uma aparente dificuldade do texto. Nós não podemos fugir. Embora em outras passagens Paulo declare que a pessoa de Cristo é o único fundamento da igreja, como ele afirma, por exemplo, em 1 Coríntios 3,11, ouça o que Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Embora em outras passagens ele diga que o fundamento é Cristo, aqui em Efésios 2,20, seria redundante Paulo afirmar que o ensino apostólico sobre Cristo é o fundamento, porque isso tornaria simultaneamente Cristo o fundamento
e a pedra angular, confundindo aqui as metáforas. E isso nos conduz a uma questão crucial. Qual seria, afinal, a diferença do ensino que torna Cristo a pedra angular e do ensino que torna Cristo o fundamento? Acaso existem dois ensinos sobre Cristo? É claro que não, só existe um ensino sobre Cristo. Só existe uma doutrina apostólica sobre Cristo. O que há, porém, são contextos diferentes em que essa verdade é inserida. Em 1 Coríntios 3,11, a pessoa de Cristo é o fundamento, enquanto em Efésios 2,20, Cristo é a pedra angular. Em 1 Coríntios 3,11, Paulo afirma que ele, como sábio construtor, foi quem lançou o fundamento. Mas em Efésios 2,20, tanto a pedra angular quanto o fundamento são postos por Deus. Em 1 Coríntios 3,11, Paulo declara que cada crente edifica as suas obras sobre o alicerce de Cristo, ao passo que em Efésios 2,20 é Deus quem edifica os crentes sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Assim, 1 Coríntios 3,11 é um falso paralelo para apoiar a interpretação de que em Efésios 2,20 o ensino apostólico sobre Cristo é o fundamento da igreja. Portanto, eu reitero que as próprias pessoas dos apóstolos e profetas, e não meramente a sua doutrina sobre Cristo, constituem esse fundamento, da mesma forma que os crentes como pessoas são edifício, e Cristo como a pedra angular, como pessoa é a pedra angular. Agora, qual é a identidade dos apóstolos e profetas que constituem o fundamento da igreja? Quem são essas pessoas? Como nós já examinamos detalhadamente ao estudarmos Efésios 1:1, há pelo menos dois grupos de apóstolos no Novo Testamento. O primeiro grupo é o grupo estrito ou oficial, formado pelos 12 por Paulo, como sendo considerado um nascido fora de época. Nesse sentido, um apóstolo é alguém enviado por Jesus com autoridade extraordinária para representá-lo na continuidade da sua missão. O segundo grupo corresponde aos apóstolos em um sentido mais amplo, entendidos como um dom espiritual, como Barnabé, Silas e Timóteo, Andrônico e Júnias. E em Efésios 2:20, com toda a probabilidade, Paulo se refere apenas ao grupo mais restrito dos apóstolos, os 12 e ele próprio como fundamento da igreja. Agora, e quanto à identidade dos profetas? Quem são essas pessoas? Há muito debate entre os estudiosos, irmãos, contudo, discorrer detalhadamente sobre isso está fora do escopo limitado desse sermão aqui. No entanto, é preciso considerar algumas questões cruciais para descobrir quem são os profetas que Paulo menciona aqui. Primeiro, o que é um profeta? No Antigo Testamento, um verdadeiro profeta, por definição, era alguém chamado e autorizado por Deus para receber uma revelação direta de Deus e transmiti-la ao povo de Israel de modo fiel, seja de forma oral ou escrita, esclarecendo a vontade divina e confirmando a veracidade da mensagem pelo cumprimento da profecia ou pela realização de milagres. Agora, caso você não saiba, também existiram profetas no Novo Testamento. E esses profetas são considerados um dom espiritual para a igreja, em 1 Coríntios 12:28, Efésios 4:11 e em Romanos 12:6. Mas o que é um profeta segundo o Novo Testamento? De acordo com 1 Coríntios 14, verso 3, o profeta é alguém que, abre aspas, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. E esse profeta, ele faz isso à medida que ele recebe e entende os mistérios e revelações de Deus e os transmite à igreja. Contudo, esse profeta ele não faz de maneira passiva ou dominado por uma força externa, mas com autocontrole. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios capítulo 14, do verso 30 ao 32, ouça. Se porém vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, a ação do espírito passa pela compreensão da mente, não está de maneira nenhuma, não sob controle do profeta. E essa profecia deveria ser julgada pela comunidade, conforme deixa claro o versículo imediatamente anterior, versículo 29, ouça. Paulo diz, tratando-se de profetas, 1 Coríntios 14, 29, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Além disso, irmãos, o dom profético do Novo Testamento se distingue de outros dons de ensino, não é um dom de ensino regular, normal, como, por exemplo, eu estou fazendo aqui, porque a semelhança da profecia do Antigo Testamento,
incluía revelação de eventos futuros, incluía um elemento preditivo, como no caso do profeta Ágabo, em Atos 21, do verso 1 ao 11, onde ele prenuncia que os judeus seriam a causa de Paulo ser preso pelos gentios. E a profecia se cumpriu fielmente, embora não revelasse detalhes mecânicos e secundários. O ponto profético era a prisão de Paulo, e isso aconteceu totalmente. Paulo foi preso. À luz disso, resta agora perguntar: quais profetas do Antigo ou do Novo Testamento Paulo declara estar envolvidos junto com os apóstolos na revelação fundacional da igreja? Eu não hesito responder, irmãos, que são os profetas do Novo Testamento, pelo menos por duas razões principais. Primeiro, se Paulo estivesse se referindo aos profetas do Antigo Testamento, ele certamente teria invertido a sequência e escrito profetas e apóstolos, em vez de apóstolos e profetas. Vale notar que essa ordem, apóstolos e profetas, apóstolos na frente, profetas depois, se repete em Efésios 3:5 e Efésios 4:11. A segunda razão porque eu penso que são profetas do Novo Testamento é porque se Cristo é a pedra angular, ou seja, o alicerce primário na edificação da igreja, dessa nova sociedade neotestamentária, então referir-se aos profetas do Antigo Testamento aqui como fundamento da igreja, significaria colocar o fundamento antes da pedra angular, o que seria uma impossibilidade lógica e também teológica. Cristo vem na frente, Cristo é o primeiro, Cristo é a pedra sempre, Cristo tem a primazia. De fato, o próprio Paulo afirma em Efésios 3:11 que essa revelação fundacional da igreja, abre aspas, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, profetas de agora. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento não conheceram plenamente o mistério de Cristo e a formação da igreja, porque esse mistério foi revelado de maneira definitiva apenas aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Agora, irmãos, embora os apóstolos e profetas estivessem juntos na revelação fundacional da igreja, isso não significa que eles ocupavam o mesmo nível de autoridade. Há uma distinção clara no Novo Testamento. Os apóstolos, eles exercem uma autoridade superior à dos profetas, como Paulo observa em 1 Coríntios 14, 37 a 38. Ouça, Paulo exortando a igreja de Corinto. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, profeta, reconheça a minha autoridade apostólica superior. Eu vi o Senhor Jesus ressurreto. Eu recebi diretamente dele a comissão e o ensino. E, portanto, submeta-se à minha instrução apostólica como norma divina, porque as minhas palavras não são meras opiniões humanas, mas palavras do próprio Cristo. Além disso, irmãos, em 1 Coríntios 12, 28, Paulo reforça que os profetas são inferiores aos apóstolos ao afirmar que a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos e em segundo lugar profetas. Há uma ordem funcional aqui. A propósito, se os profetas do Novo Testamento estivessem no mesmo nível de autoridade dos apóstolos, seria no mínimo estranho que mais adiante, em 1 Coríntios 14, 1, o próprio Paulo exortasse os crentes a buscarem, abre aspas, com zelo os melhores dons espirituais, mas que principalmente profetizeis. Isso implicaria, irmãos, que ele estaria encorajando os crentes a aspirarem o mesmo nível de autoridade dos apóstolos, ou, absurdamente, a se tornarem apóstolos. Eu não estou fugindo dessa dificuldade, eu estou encarando ela aqui. Diante dessas considerações, o que tudo isso revela sobre a identidade dos profetas, que junto com os apóstolos formam a base de construção da igreja? Alguns estudiosos sugerem, e eu estou com eles, que esses profetas, à luz de tudo isso que eu disse aqui, pertencem à fase fundacional da igreja, a fase inicial, como um ofício indispensável à formação da igreja universal. Ao lado dos apóstolos, eles atuavam como arquitetos doutrinários, não apenas edificadores em cima da revelação, mas arquitetos doutrinários, recebendo a revelação e ajudando a estabelecer o conteúdo da fé cristã. Todavia, a autoridade desses profetas era secundária dos apóstolos e exercida sob a supervisão destes, uma vez que as revelações recebidas pelos profetas precisavam ser avaliadas e confirmadas pelo ensino apostólico.
Os apóstolos eram quem estavam falando em nome e na autoridade de Cristo principalmente. Isso implica que assim como não existem mais apóstolos fundacionais após a conclusão do cânon do Novo Testamento, também não existem mais profetas fundacionais. Não existe mais apóstolo como ofício, também não existe mais profeta como ofício. O que permanece, segundo entendo, é o dom da profecia. Não como revelação normativa e infalível, não para criar doutrina. Toda a doutrina que nós precisamos está aqui. Mas esses profetas existem como um dom, esse dom de profecia existe como impressões e insights específicos, não planejados e espontâneos que o Espírito Santo pode trazer à igreja ou a um crente. E essas profecias sempre devem ser discernidas e julgadas pela igreja à luz do ensino apostólico registrado nas Escrituras, porque elas nunca substituem a palavra escrita, nem devem ser tratadas com a mesma autoridade da Escritura. Um exemplo, quando eu estou preparando o sermão, eu estou fazendo o trabalho de mestre. Eu estou levantando objeções, pensando em como expor o texto, mas Deus pode trazer insights específicos aqui, não planejados e espontâneos, que estão de acordo com a palavra das Escrituras, mas que eu não planejei, mas que servem para edificação, exortação, consolo da igreja. É isso que eu entendo como profecia no Novo Testamento. Portanto, os apóstolos, juntamente com os profetas fundacionais do Novo Testamento, como pessoas que transmitiram a revelação divina infalível, estabeleceram o fundamento doutrinário da igreja, como o próprio Cristo sendo a pedra angular viva de todo esse edifício espiritual que é o povo de Deus. Irmãos, na engenharia e arquitetura do mundo antigo, a pedra angular, que Cristo é referido como tal, era a primeira pedra lançada, a primeira pedra fundamental, a pedra básica, a mais importante de todas as pedras, indispensável como um elemento estrutural. O construtor, naquela época, tomava bastante cuidado ao colocar essa pedra no canto da estrutura, porque era essa pedra que iria garantir a estabilidade e toda a orientação do que ia ser levantado em cima, de todo o edifício. Assim, Cristo é essa pedra viva, com a qual todas as outras pedras vivas, nós crentes, os apóstolos, os profetas, devem estar em conformidade, alinhados. No entanto, a metáfora do templo santo não se trata apenas de um fundamento estático fixado no passado. Ela também inclui, em segundo lugar, um processo contínuo e dinâmico de edificação em Cristo Jesus, mencionado aqui no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Atualmente, irmãos, na engenharia moderna, o processo de talhar e encaixar pedras é bastante simples por causa do uso de ferramentas industriais e de argamassa. Mas no mundo antigo não era tão simples assim, era mais complicado. O processo de talhamento e encaixe de pedras envolvia o seguinte: o construtor examinava as pedras, uma por uma, escolhia umas, rejeitava outras e depois ia encaixando finalmente uma sobre outra a seco. Da mesma maneira, Deus segue selecionando e ajustando pedra sobre pedra ao longo da história da igreja, formando um edifício vivo, não estático, mas dinâmico. Mas além de ter um fundamento sólido e um processo contínuo e dinâmico de edificação, esse templo também tem uma função ou finalidade gloriosa. E esse é o terceiro e último aspecto da metáfora. O alvo desse crescimento fundamentado em Cristo, conforme mencionado na segunda parte do versículo 21, seguindo pelo 22, é ser um santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o propósito da obra de construção divina é levantar um templo formado por todos aqueles que confiam em Cristo. Um povo reservado e separado para o uso exclusivo de Deus Santo, no qual Ele reside permanentemente por meio do Espírito Santo. É uma habitação aqui não individual, mas coletiva, como Paulo declara à igreja de Corinto em 1 Coríntios 3,16. Vós sois santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. O Deus vivo, irmãos, que se revelou em Cristo Jesus, não habita em edifícios de pedra, como os judeus pensavam em relação ao templo de Jerusalém, e os gentios quanto ao templo da deusa Diana em Éfeso, mas ele habita no seu povo, a igreja, por meio da pessoa do Espírito Santo. Portanto, os crentes são unidos como templo de Deus, composto de pessoas reais, judeus e gentios, firmados no fundamento pessoal dos apóstolos e profetas, tendo Cristo, a pedra sagrada, como a sustentação
e o padrão perfeito desse edifício. Tudo isso para que nós sejamos uma morada santa, onde o Deus vivo tem o prazer em habitar permanentemente pelo seu Espírito. E eu quero encerrar com uma ilustração de uma história famosa sobre Esparta, a antiga cidade-estado grega. Um rei espartano vangloriava-se diante de um monarca visitante sobre as muralhas de Esparta. O visitante, sem vê-la, perguntou: onde estão as muralhas? Porque Esparta não tinha muralhas. Então, o rei espartano, apontou para as suas tropas e disse: estas são as muralhas de Esparta, cada homem um tijolo. Assim é a igreja, cada crente um tijolo. Contudo, assim como um tijolo sozinho não é um edifício, um crente sozinho não é a igreja. Um crente desigrejado ou desmembrado da igreja é tão inútil quanto um tijolo sozinho. Ele não serve para absolutamente nada. E nós devemos também lembrar o óbvio, que assim como as muralhas de Esparta eram feitas de homens, a igreja é constituída de pessoas vivas. O templo santo são os crentes e não um prédio de alvenaria. A igreja somos nós. Esse lugar aqui é santificado porque nós estamos aqui, não porque ele é santo em si mesmo. O verdadeiro propósito de Deus não é erguer prédios, mas é edificar vidas. Cristo, meus irmãos, não morreu para unir tijolos, para unir paredes, para erguer paredes. Cristo morreu para unir pessoas transformadas. Se nós nos preocuparmos mais com construções do que com a formação de vidas, nós ainda não compreendemos a natureza da Igreja de Cristo e o seu propósito. Se as construções e reformas valem mais do que discipulado e missões, nós pregamos outro evangelho diferente do de Efésios. Em resumo, tudo o que vimos nesse sermão aponta para a consequência clara da obra de Cristo. Nossa nova identidade em Cristo se manifesta em uma vida de união social, íntima e espiritual, como corpo visível da graça de Deus. Vimos que essa união revela 3 dimensões. Somos unidos como reino de Deus, somos unidos como família de Deus e somos unidos como templo de Deus. Vivamos, portanto, de acordo com a nossa identidade, não como peregrinos isolados, nem como órfãos solitários, nem como tijolos isolados, mas como um povo santo, unido e vivo em Cristo Jesus, exibindo a graça de Deus ao mundo. Amém?